Então, no material da aula passada, quem foi lá olhar, eu tinha deixado algumas questões para vocês tentarem fazer, né? E foi o que eu não fiz aula passada, porque a gente fez as demonstrações, né? Também, além das aplicações. Então, não daria tempo de eu falar mais muita coisa aquele dia. Então, ficou esses itens aqui para vocês tentarem fazer, tá? É o que eu vou fazer hoje. E aí, eu tomei a liberdade no final de adicionar mais esse aqui que não está lá no material, não, tá? Vamos lá. Então, a gente vai cuidar de resolver cada um aqui, item por item. Então, em cada um dos itens a seguir, ele fala, né? Determine a área do triângulo apresentado. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, você tem as medidas dos três lados, ó. Aqui tem 14, 10 e aqui é 12. Então, um bom método para você determinar essa área, né, realmente a fórmula de Heron, tá bom? Então, aqui a gente vai utilizar direto a fórmula de Heron. Então, lembrando a aula passada, se eu chamar aqui de A, B e C, os três vértices, né? Vértices, quer dizer, do triângulo. Então, eu tenho que a área, representada pela letra S, né? Do triângulo ABC, vai ser igual. Aí você vem P que multiplica P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, né? Isso que é a forma de Heron. Tudo isso aqui dentro da raiz quadrada, né? Dentro do radical. E aí eu falei quem é esse P. Esse P é o semiperímetro do triângulo. A, B e C, né? Azinho, Bzinho e Czinho são as medidas dos três lados aqui. Perímetro é a soma dos lados. Então, para você lembrar o semiperímetro, então você é só dividir aqui por 2, tá? Então, para a gente achar essa área, a gente precisa primeiro encontrar o P, né? Para depois substituir aqui. Aí eu falei que a escolha do A, B e C fica livre. O que importa é que o A, B e C são os três lados. Não importa se o A é 10, 14 ou 12, né? Isso não importa. Até porque você vai fazer multiplicações aqui, né? E a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então você pode dizer que o A é o 14, não tem problema. Você pode dizer que o B é o 12. E você pode dizer que esse aqui é o C, no caso. Então o C é 10. Então vamos calcular aqui o semiperímetro. Como é que vai ficar? Você vai ficar com 14, mais 12, mais 10. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, aqui você tem o seguinte, 10 mais 12, isso dá 22, né? 22 com 14 vai dar 36, né? 36. Sobre 2. 36 por 2 é exatamente 18, né? Outra forma de fazer essa continha aqui, todos eles são pares, todos eles são divisíveis por 2, né? Se você sair dividindo cada um por 2, 14 por 2 é 7, 12 por 2 é 6, 10 por 2 é 5. Aí você soma aqui, né? 7 mais 6 é 13, 13 mais 5 vai dar 18, da mesma forma, tá? Então você pode seguir esse raciocínio aqui também, dividir logo. Bom, e aí é o seguinte, então o que vai ser a área do triângulo ABC? Vamos lá, então a área do triângulo ABC vai ser o seguinte, quem é o semiperímetro? 18. Então vai vir 18, que é o P. Agora vem 18 menos o A. Então, 18 menos o A, 14. Depois vai vir P menos B. Então, 18 menos quem é o B? 12. Vezes, para fechar, P menos C. Então, vai vir quem? 18, que é o P, menos o C, que está aqui, ó, que é 10. 18 menos 10. Isso aqui tudo dentro do radical, né? Dentro da raiz quadrada. Vamos lá, agora fazer a conta aqui. Eu vou repetir o 18. Vamos fazer as subtrações. 18 menos 14 é 4. 18 menos 12 é 6. E 18 menos 10 é 8, né? Isso aqui dentro do radical. Eu fiz um exemplo utilizando essa fórmula no último momento, né? Digamos assim, da aula passada. E aí eu falei o seguinte, eu não vou atrás de multiplicar tudo isso aqui para depois fatorar. É mais fácil fatorar cada número que está aqui. Então, quando você fatora o 18, você obtém 2 ao quadrado, né? Aliás, 2 vezes 9, né? Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, né? 9 vezes 2, 18. Quando você fatora o 4, você obtém 2 ao quadrado. Quando você fatora o 6, é simplesmente 2 vezes 3, né? Então, é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Mesma coisa, né? Isso aqui dá 6.
E quando você fatora o 8, né, vai fazendo aquelas divisões sucessivas, isso aqui dá 2 à terceira. Tudo isso aqui está dentro do radical, tá? Então, vamos ver o que, que a gente tem aqui. As bases iguais, a gente repete e soma o expoente. Então, tem uma base 2 aqui, uma base 2 aqui, outra aqui e outra aqui. Vamos olhar aqui os expoentes do 2. Repete a base 2 e soma os expoentes. Ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. Então, ficaria 2 elevado a 7, né? Vezes. Agora, as bases 3 tem essa aqui e tem essa aqui. Aqui tem 3 elevado a 2, aqui tem 3 elevado a 1. Então, vai ficar 3 elevado a 2 mais 1, 3. Tá? Dentro do radical. Agora, note o seguinte. É interessante a gente conseguir tirar o máximo que a gente puder de dentro desse radical aqui. Então, eu friso a importância seguinte, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma raiz quadrada, então aqui tem um 2. Se você deixar 7 aqui, você não vai conseguir cancelar, né? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, para não ficar quebrando isso aqui em várias potências de 2, que dá mais trabalho. Você faz assim. Você observa qual é o primeiro número par aqui antes do 7. É o 6, né? Então, isso aqui pode ser escrito assim, ó. 2 à sexta vezes 2 elevado a 1, né? 6 mais 1, 7, tá? O 3 à terceira vai valer a mesma coisa. Você observa qual é o primeiro número par que vem logo antes aqui do 3, do expoente. É 2. Então, você vai escrever isso aqui, esse 3 à terceira, você vai escrever assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Para que você faz isso? Porque agora, você faz o seguinte, ó. Você vai botar o 2 que vai sair. Aí você vai notar o seguinte aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Você vai botar aqui o resultado da divisão aqui, ó. Dá 3. Esse 2 elevado a 1 aqui não vai sair. Esse 3 aqui vai sair. Aí como é que ele sai? Você bota aqui o 3. 2 dividido por 2 é 1, né? A gente pode escrever 1, ou então a gente cancela direto. Como aqui é 2, aqui é 2, a gente cancela. Então esse 3 sai, 3 elevado a 1. Esse 2 elevado a 1 vai ficar, você não pode cortar 1 com 2. E esse 3 elevado a 1 também vai ficar. Então o que é que sobra dentro do radical? Raiz quadrada de 2 vezes 3. Pronto. Então, basicamente, você vai calcular quanto é esse produto de potências aqui. 2 à terceira é 8, vezes 3, raiz, aqui só resta multiplicar mesmo. 2 vezes 3 é 6. Então, quanto é o resultado aqui? Ó? 8 vezes 3, 24, raiz de 6. Como ele não deu na questão assim nenhuma unidade, então você não precisa colocar não, tá? Certo? Então, essa aqui vai ser a área do triângulo. Então, a maneira mais rápida de calcular essa área realmente é pela fórmula de Heron. Por quê? Porque você já tem os três lados aqui, tá? Basta que você calcule o semiperímetro e substitua na fórmula da área, certo? Então, essa área aqui desse triângulo ABC daria 24 raiz de 6. Vamos para o próximo aqui. Então, aqui você tem uma situação diferente do item A. Perceba, você não tem os três lados. Você tem esse lado aqui, você tem esse lado aqui de baixo, mas você tem um ângulo entre eles, que é de 30 graus. Então, o primeiro item da aula passada foi exatamente uma fórmula para calcular essa área aqui, que envolve o seno do ângulo formado por dois lados conhecidos. Ó. Esse lado aqui é conhecido, que é 10, e esse lado aqui também é conhecido, que é 12. Então, aqui eu vou chamar o triângulo de ABC, sem problema nenhum. Então, vamos calcular a área do triângulo ABC. Então, essa área aqui, ela vai ser simplesmente o seguinte, para aquela fórmula do seno. Esse lado aqui, que é o lado AB, multiplicado pelo lado BC, agora, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, que é 30 graus, né? Esse aqui foi o primeiro item da aula passada. Dividido por 2. Então, essa formulazinha aqui me dá a área quando? Quando eu conheço dois lados e o ângulo entre eles. Ou o ângulo, ou o seno do ângulo, tá? Então, como é que vai ficar nesse caso aqui? Vamos lá. Quem é o AB? 10. Vezes o BC, que é 12. Eu vou deixar para substituir o seno de 30 depois, tá? Vou deixar aqui só escrito seno de 30. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, vamos lá. Posso multiplicar aqui, dá 120 vezes o seno de 30. Tudo isso aqui dividido por 2. Agora, o que, que eu vou fazer nesse caso aqui, ó? Eu percebo que aqui em cima tem uma multiplicação e esse cara aqui é perfeitamente divisível por 2, ó. Então, eu vou dividir logo. Então, quando eu faço essa divisão aqui, o que, que eu obtenho?
120 por 2 dá 60. Então, vai ficar 60 vezes o seno de 30. O que eu vou fazer agora? Agora sim, eu vou olhar aqui para o seno de 30 e vou substituir o valor dele. Você lembra daquela tabelinha dos notáveis, né? Que tinha o 30, o 45 e o 60. O seno de 30 vale sempre 1/2, né? Então, como é que vai ficar aqui? O resultado da área vai ficar 60 vezes 1/2, que é a mesma coisa que 60 vezes 1, ou seja, 60 dividido por 2. Ora, mais 60 por 2 é exatamente o quê? 30. Então, a área desse triângulo ABC aí, tá bom? Vale 30. Então, perceba, no item A, eu tinha uma situação diferente aqui dessa que eu resolvi agora do item B. No item A, eu tinha os 3 lados do triângulo, então, fórmula de Heron. Aqui, o que eu tinha? 2 lados e o ângulo entre eles, né? Então, eu vou utilizar aqui, no caso, a fórmula do seno. Existem várias maneiras de você calcular essa área. Umas mais rápidas, como essa, outras mais demoradas. O que você poderia fazer aqui também, se vocês quisessem teimar em utilizar a fórmula de Heron, né? Você poderia fazer o seguinte, chamar esse lado aqui de x e aplicar a lei dos cossenos, né? X ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, né? Menos 2 vezes 10 vezes 12 vezes o cosseno de 30. E assim vai, desenvolver as contas e encontrar o x. Daria muito mais trabalho. Aí depois que você descobrisse o x, você vinha aqui, como eu fiz nesse item aqui, para a fórmula de Heron e calcular a área. A resposta que você ia encontrar seria essa mesma aqui, ó, 30. Só que, obviamente, você ia ter muito mais trabalho, tá bom? Porque você ainda ia descobrir esse x aqui pela lei dos cossenos, certo? Então, o item C. O item C pode parecer um pouco inocente, mas ele tem uma variação. Se você aplicar e dizer que a área do triângulo vai ser 6 vezes 2 raiz de 13, vezes o seno de 60, dividido por 2, se você fizer isso aqui, está errado. Por que isso aqui dá errado? Porque os lados 6 e 2 raiz de 13 não estão formando esse ângulo aqui, de 60 graus. Quem está formando esse ângulo de 60 graus é o 6, que está aqui, e esse lado aqui que a gente não conhece a medida, tá? Então, não dá para utilizar diretamente a fórmula do seno, né? Não dá. Fórmula de Heron também, por enquanto, não, porque você não tem esse lado aqui de baixo. Então, a gente pode pensar em estratégias diferentes para tentar encontrar essa área aí, tá? Eu vou dar aqui uma primeira estratégia, e aí depois eu penso em fazer uma segunda solução. Então, essa minha solução aqui eu vou chamar de solução 1, tá bom? Solução 1. Depois eu vou dar uma solução 2, diferente dessa aqui. O que seria a primeira solução? Você poderia fazer o seguinte aqui na figura. Você poderia baixar a altura relativa a esse lado desconhecido aqui, tá? Eu vou baixar essa altura bem aqui, ó. Claro, como eu baixei a altura, então já sabe, aqui vai formar o quê? 90 graus. E aqui vai formar 90 graus. Aí note o seguinte, essa altura que eu vou chamar de H. Em resumo, o que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai tentar achar essa altura H, vai tentar achar esse pedacinho aqui da base, e depois vai tentar achar esse outro pedacinho aqui, ó. Quando a gente tiver encontrado esses dois pedacinhos aqui da base, a gente vai saber quanto é que mede a base toda. Aí o que eu vou fazer? Simples assim, base vezes a altura dividido por 2, que é a maneira convencional de calcular a área de um triângulo. Quando você conhece a base e conhece uma altura, tá? Então, em resumo, a solução 1 vai ser isso que a gente vai fazer. Eu vou chamar aqui os vértices de A, B e C também, tá? A, B e C. Então, nosso objetivo final é encontrar a área desse triângulo. Então, o que eu vou notar? É o seguinte, eu vou apagar aqui isso aqui um pouquinho, só para dar um nome para esse pontinho aqui que dividiu a base. Eu vou chamar esse pontinho aqui de D, tá? Então, eu vou olhar para o meu triângulo, eu vou olhar aqui para o meu triângulo ABD, tá? ABD. Se a gente olha para o triângulo retângulo ABD, a gente pode aplicar o seno desse cara aqui, desse ângulo, ó. O seno de 60, para descobrir a altura, tá? Então, vamos lá. O seno de 60 é igual cateto oposto, que é o AD, né? Que é o H, sobre a hipotenusa, que é a AB. A hipotenusa do triângulo é AB, que vale 6, ó. Aí, de novo, a gente precisa recordar aquela nossa tabela.
Lá naquela tabela, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Igual, aí aqui eu vou repetir, h sobre 6. Para fazer isso aqui de uma maneira prática, antes de multiplicar em cruz, você pode fazer o seguinte, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Você pode fazer essa simplificação aqui que é válida. Agora você multiplica bem legal. Ó. H vezes 1 é H igual a 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Então perceba que só com esse movimento aqui, eu já determinei a altura do meu triângulo, tá? Estou bem adiantado. Então, vamos achar BD e vamos achar DC, que vai compor, essa soma aqui vai compor a nossa base, né? BD eu vou chamar de X, por exemplo. Então, eu posso aqui no mesmo triângulo utilizar, por exemplo, o cosseno de 60, ou a tangente, porque eu já tenho um H, né? Então, eu vou tomar de novo ali o triângulo ABD, e agora eu vou utilizar outra relação trigonométrica, que vai ser o cosseno. Então, o cosseno de 60, o que vai ser o cosseno de 60? Vai ser o cateto adjacente ao 60, seja o x, sobre a hipotenusa, que é 6. Mas a gente sabe o valor do cosseno de 60. Cosseno de 60 é o seno de 30. Então, isso aqui é um meio. Igual a x sobre 6. Então, parecido com o que a gente fez aqui, ó, eu posso simplificar aqui embaixo, ó, esses dois aqui, ó. 2 por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, o que vai restar aqui? X vezes 1 é x, igual a 3 vezes 1, 3. Então, uma partezinha, uma fatiazinha da minha base eu já encontrei, né? Esse pedacinho BD aqui vale 3. Agora vamos achar o outro pedacinho, que é o CD, que é o maior, né? Eu vou chamar aqui de Y. Bom, como é que a gente pode fazer, né, para encontrar o Y? Pois é, você pode pensar assim, professor, esse triângulo ACD aqui não tem nenhum ângulo nele, né? Não posso usar nem seno, nem cosseno, nem tangente. Então, de fato, que não dá para usar seno, nem cosseno, nem tangente. Mas é um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Aqui, primeira parte da solução. Segunda parte. Então, agora eu vou para a terceira parte. Então, apesar de que aqui você não tem ângulos com esses ângulos, de 90 graus, você tem um triângulo retângulo, né? E aí, nos triângulos retângulos, vale o teorema de Pitágoras, tá? Pitágoras. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, o que vai acontecer? Tu vai ter o seguinte, ó. Note que a hipotenusa desse triângulo aqui é o AC, que é 2 raiz de 13. Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado, né? Igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, y ao quadrado, que é o cateto de baixo, mais h ao quadrado. Aí você pode pensar, professor, vai dar para encontrar o y? Vai, por quê? Porque aqui a gente já determinou o h, ó, que é 3 raiz de 3. Então, a gente vem aqui e substitui o h. Então, a gente vai ter, na verdade, aqui o seguinte, ó. 2 raiz de 13 ao quadrado igual y, que a gente quer determinar, que é uma partezinha da base, mas o que é o h? 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, aqui a gente agora tem que proceder só as continhas mesmo. Então, vamos lá, ó. 2 ao quadrado dá 4, o radical vai sair, vai ficar 4 vezes 13, né? Então, 13 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 é 5. 52. Igual a y ao quadrado, mais, vamos aqui. 3 ao quadrado é 9. Esse radical que vai sumir, vai ficar só o 3 que está dentro do radical. Então, fica 9 vezes 3. 9 vezes 3 é o quê? 27. Esse 27 a gente passa para cá negativo, então fica 52 menos 27 igual a y ao quadrado. Logo, y ao quadrado é igual a quê? Bom, essa subtração aqui dá exatamente 25, tá? Então, isso implica o seguinte, extraindo aqui a raiz quadrada, o y é raiz quadrada de 25, portanto, a gente acaba descobrindo que o y é igual a 5, tá? Então, aquele pedacinho que restava da base é 5. Olha aí que legal. Então, aqui, eu já descobri quanto é esse x, já descobri quanto é o y. Então, o x deu 3 e o y deu 5. Então, agora eu sei quanto é BC, é x mais y. Então, BC é 8, né? Vamos lá. Logo, vamos escrever aqui. Logo,
BC, né, a medida BC, é igual a x mais y, então é igual a 3 mais 5, portanto é igual a 8. Então eu já achei a minha base. Então falta o quê? Só calcular quanto é a área. Finalmente, vírgula. A área S, né, do triângulo ABC vai ser igual a quê? A base, que é BC, vezes a altura, que eu vou chamar aqui o AD, que é o H, tá bom? Eu vou substituir só depois. Dividido por 2. A base BC vale 8. AD é a altura que a gente chamou de Hzinho, sobre 2. Se a gente quiser, a gente pode dividir logo aqui, ó. Então, eu posso dividir logo 8 por 2, ó. Então, quanto é que vai dar? 4 vezes quem? Vezes H. 4 vezes. Agora, recordando, quanto é o H? 3 raiz de 3, ó. Então, 3 raiz de 3. Então, qual é o resultado final? 4 vezes 3, 12. Então, 12 raiz de 3. Essa é a área do triângulo ABC. Então, uma maneira de proceder, para você calcular a área total, é essa estratégia aqui que a gente fez. Traça a altura relativa ao lado BC. Aproveita esse ângulo de 60 graus aqui no triângulo retângulo. Aplica a definição de seno e cosseno, né? Aí você vai descobrir o H e vai descobrir uma parte da base que é BD. Depois, você vai voltar suas atenções aqui para o triângulo ACD. Aplicando Pitágoras, vai determinar o Y, que você já tem o H e esse lado aqui. E aí você vai ter a base completa e já tem a altura. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá? Essa é uma maneira. Mas eu gostaria de fazer aqui uma segunda solução, tá? Então vamos aqui. Solução 2, que eu vou escrever aqui. Solução 2. Então é sempre importante que a gente aprende mais, né? Quando a gente explora várias estratégias para resolver questões, tá? Certo? Se você tiver tempo, se vocês tiverem tempo, sempre que vocês puderem, façam isso. Tente ver se a questão apresenta outra solução. Então vamos pensar aqui, 6, 60, 2 raiz de 3. Eu vou fazer aqui um desenho parecido com o triângulo que está lá, tá? Vou fazer aqui. Acho que não vai ficar muito exato não, mas a ideia já é válida, né? 6, aqui é 60 graus. Lembrando que aqui é 2 raiz de quê? De 13, né? É 2 raiz de 13 mesmo, deixa eu ver logo aqui. Pronto, então vamos lá. Presta atenção aí. Eu tenho aqui, ó, A, B e C. Esse lado aqui é desconhecido, eu vou chamar ele de, sei lá, K. Então, se eu descobrir esse K aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar a fórmula do seno. 6 vezes K, seno de 60 sobre 2, eu acho a área. Outra forma, que eu acho que dá bem mais trabalho, é a gente descobrir o K, né, pela lei dos cossenos, que é que eu vou fazer, e depois aplicar a fórmula de Heron, tá? Eu acho que dá umas continhas mais feias, mas dá certo. Você sai até por produtos notáveis, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? O primeiro passo dessa solução aqui vai ser a lei dos cossenos, tá? Então, eu gosto de frisar sempre a importância de a gente fazer reflexões nas questões. Você aprende lei dos cossenos só para resolver questões de aplica a lei dos cossenos, aplica a lei dos cossenos. Não, você é para utilizar em várias situações que dê para isso melhorar, facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Quem é que está oposto ao 60, né? É o 2 raiz de 13. Então, vai ficar 2 raiz de 13 ao quadrado igual a k ao quadrado, né? Esse lado aqui, mais esse outro lado aqui, 6 ao quadrado, menos 2 vezes k vezes 6, vezes o cosseno do ângulo entre eles, ou seja, vezes o cosseno de 60 graus. Então, vamos lá. 2 ao quadrado é 4, vezes 13 vai dar 52, igual aqui você tem o seguinte, k ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é 36, menos 2 vezes k vezes 6, ou seja, 12k, né? Vezes, agora vem isso aqui, ó. Eu vou substituir logo, tá? O cosseno de 60 é 1/2, né? A gente acabou de usar agora há pouco. Então, a gente tem o seguinte, 52
igual a K ao quadrado mais 36 menos 12K vezes 1 dá 12K, a gente vai dividir por 2. Então, 12K dividido por 2 dá 6K. Então, o que eu tenho aqui na realidade? Eu tenho K ao quadrado, vou escrever tudo isso aqui no primeiro membro, tá? K ao quadrado mais 36 menos 6K igual a quê? 52. Vamos organizar isso aqui, então. K ao quadrado menos 6K mais 36. Vou passar o 52 para esse lado aqui negativo, igual a zero. Então, vocês já estão vendo onde é que vai dar esse negócio aqui, né? Na equação do segundo grau. Você tem, ó, K ao quadrado menos 6K. Quanto é que dá isso aqui, hein? Menos 6 para 12, 6 vai 16, né? Menos 16 igual a zero, né? Equação do segundo grau. Eu vou tentar pesquisar aqui as raízes pelo método de soma e produto, tá? Para não ficar tão extenso, não vou usar a Bhaskara, não. Você pode usar a Bhaskara, tá? Dá certo. B ao quadrado menos 4AC e tal. Então, K' mais K, duas linhas, que são as raízes, tem que ser, a soma tem que ser menos B sobre A. Lembrando que o A aqui é 1. Menos B é menos 6. Daqui vai ficar 6. K' vezes K, duas linhas, é C sobre A. Então, menos 16 dividido por 1 é menos 16. Então, eu tenho que pensar, nesse caso, dois números cuja soma seja 6 e o produto seja menos 16. Tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Quem seriam, né? Quem seriam o K' e o K duas linhas? O produto é negativo, então um deles é negativo. Como a soma é positiva, então o negativo é o menor, né? 2 vezes 8 é 16. Vamos pensar aqui. Menos 2 e 8, né? Se eu pegar menos 2 mais 8, dá 6, né? E se eu pegar menos 2 vezes 8, dá menos 16. Porém, o K não pode ser negativo, né? O K é medida de segmento. K tem que ser maior que zero. K menor que zero não pode. Então, isso aqui você exclui. Logo, K vai ser igual a 8. Olha aí que legal. Achei a base. A base BC. Quer dizer, o lado BC, né? Que era a base na outra abordagem. Então, eu encontrei isso aqui, ó. É 8. O que eu tenho que fazer agora? A fórmula do seno. Então, a segunda parte da solução, vou chamar aqui parte 2, vai ser a fórmula do seno, ou seja, a área do triângulo ABC vai ser igual a quê? Vamos lá, vamos aqui ó, na figura. Vai ser AB vezes BC, seno do ângulo sobre 2. Então, vai ser AB vezes BC vezes seno de 60 sobre 2. Vamos fazer substituição. Quem é o AB? 6. Quem é o BC? É o K, que a gente acabou de encontrar, ó, 8. Vezes, eu vou deixar o seno para substituir lá pertinho do final, sobre 2, pessoal. Vamos lá. 6 vezes 8 é 48. Seno de 60, né? Dividido por 2. Então, aqui eu posso fazer aquela historinha da divisão. Tem uma multiplicação aqui, como aqui é perfeitamente divisível por 2, eu divido logo. Então, 48 por 2 dá 24, vezes, o que restou ali? Seno de 60. Então, esses valores, né? Seno de 60, de 30, você tem que sempre estar com isso na cabeça, tá? 24 vezes, quanto é o seno de 60? Bom, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aqui, mais uma vez, ó, isso aqui dá para dividir por 2 aqui embaixo, ó. Então, ó, vamos lá. 24 por 2 é 12. E aí resta fazer o quê? Repetir o raiz de 3. Então, eu encontrei mais uma vez aqui o valor da área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC deu 12 raiz de 3. Vamos confirmar aqui, ó. Primeiro método. Olha aqui. Tá aqui a área, ó. 12 raiz de 3. Então, não importa o método que você vai seguir, tá? Você vai chegar na mesma resposta. Você faz, obtém duas respostas diferentes. Um dos dois está certo e o outro está errado. Ou então, o pior de tudo é os dois estarem errados, né? Eu acho que é o pior de tudo. Você faz duas vezes, encontra dois resultados diferentes e os dois errados, tá? Então, aqui eu deixo como exercício para vocês treinarem e fazer pela fórmula de Heron, tá bom? Aliás, eu acho que eu vou criar coragem e vou fazer pela fórmula de Heron. Vamos lá, só para vocês verem como é que fica, tá? Então, aqui eu vou dar uma terceira solução.
tá? Solução 3. A solução 3 vai ser o seguinte. Eu vou partir do seguinte. Eu vou admitir que a gente já fez o passo 1 da solução 2. Já fez a lei dos cossenos e já achou o K, tá? Então, eu vou admitir primeiramente aqui, ó, o passo 1 da solução 2 já feito. Então, a gente vai partir disso aqui, ou seja, a gente já sabe que o K é igual a 8, tá? Aí, agora a gente vai prosseguir. O nosso próximo passo vai ser esse aqui agora. Vamos determinar o P, semiperímetro. Então, vai ser A mais B mais C sobre 2. Onde a gente vai escolher aqui na figura quem é o A, B e o C, tá? Então, eu vou fazer nessa ordem aqui. 6, 8 e 2 raiz de 13, tá? Eu vou dizer que o 6 é o A, o B é 8 e o C é 2 raiz de 13, tá? O A é 6, 8 e o outro é 2 raiz de 13. Então, vamos lá. 6 mais 8 mais 2 raiz de 13 sobre 2. Como é que nós podemos trabalhar aqui, né? 6 mais 8 a gente pode somar, dá 14 mais 2 raiz de 13 sobre 2. Bom, o comentário aqui é o seguinte, a gente pode dividir o 14 por 2 e 2 também. Se a gente preferir, pode quebrar antes assim, ó. Duas frações somadas com o mesmo denominador que é 2, tá? A gente pode fazer isso aqui. Então, como é que fica essa continha aqui? 14 por 2 é 7, 2 por 2 é 1, vezes raiz de 13. O 1 em si não precisa a gente escrever, tá? Porque ele é neutro na multiplicação e não vai alterar muita coisa. Então, o semiperímetro, eu vou escrever mais para cá mesmo. O semiperímetro vai ser 7 mais raiz de 13. Isso aqui é o valor do P, tá bom? Isso aqui é o valor do P. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir isso aqui na fórmula de Heron. Presta bastante atenção. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui a área. Então, a área do triângulo ABC vai ser o seguinte. Vai ser P, ou seja, 7 mais raiz de 13, que multiplica P menos A, ou seja, 7 mais raiz de 13, menos quem é o A? O A é 6, tá? Que multiplica P menos B. Então, 7 mais raiz de 13, menos quem é o B? 8. 8. Falhou aqui, vamos ajeitar. Vezes, finalmente, P menos C, ou seja, 7 mais raiz de 13, menos o C, pessoal. Agora, o C é isso aqui, ó, é 2 raiz de 13. Vamos lá, né? Então, vamos lá. Tudo isso aqui não pode esquecer, dentro da raiz quadrada, senão você encontra o quadrado da área, e não a área, né? Vamos lá. O que dá para fazer aqui nessa contona grande, né? Esse aqui a gente repete, 7 mais raiz de 13. Fechou aqui. Aqui o que dá para fazer é 7 menos 6, que é 1. Então vai ficar raiz de 13, eu posso escrever assim, raiz de 13. Fora do radical, ó, mais 1, tá, ó. Esse 1 aqui é 7 menos 6, mais 1. Vezes, aqui, eu posso escrever o raiz de 13, menos, né? Por que menos? Porque tem 7 menos 8. A gente subtrai e dá o sinal do maior, que é negativo aqui, que é o menos, né? Então, menos 1. Nessa parte final aqui, o que vai ficar, né? Vai ficar 7. Agora você tem raiz de 13 menos 2 raiz de 13. Você tem aqui 1 raiz de 13 menos 2 raiz de 13. Então, você subtrai e dá o sinal do maior. Quando você tem um menos 2, como é que fica? Menos 1, né? Então, vai ficar menos 1 raiz de 13 ali. Ou seja, menos raiz de 13. Porque o 1 aqui não precisa escrever porque ele é neutro. Fechou. Então, eu quero agora que vocês percebam uma coisa interessante aqui. Apesar de eu ter 4 fatores multiplicados, não vai ser uma coisa muito complicada a gente multiplicar isso aqui, porque a gente não vai fazer isso aqui adoidado multiplicando assim, não. A gente pode fazer, só que dá mais trabalho. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse momento aqui é o seguinte. Bem aqui no meio, ó, tem um produto notável, ó. Aqui aparece tipo A mais B que multiplica
A menos B. Estão vendo aqui, ó? A menos B, ó. Isso aqui é um produto notável, que é a diferença de quadrado, ou seja, A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, é esse que a gente vai utilizar porque fica mais fácil. Aí você pode pensar, professor, e essa parte aqui do 7 mais raiz de 13, 7 menos raiz de 13? A gente pode enxergar o produto notável. Só que antes da gente fazer isso, que eu estou fazendo aqui, a gente vai primeiro organizar, tá? Vamos organizar essa multiplicação aqui. Então, como eu já falei, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, a gente pode fazer isso que eu vou fazer agora, organizando isso aqui, para a gente aplicar os nossos produtos notáveis. Ou seja, 7 mais raiz de 13, a gente pode trazer para aqui, para perto dele, para cá, para perto dele, o 7 menos raiz de 13, ó, lá do final. Isso aqui tudo são multiplicações. O que é multiplicação, multiplicação, tá? E aqui depois eu deixo os outros dois que eu havia mencionado, que é o raiz de 13 mais 1, multiplicando o raiz de 13 menos 1, ó, tá? E agora que vai entrar o lance aqui dos produtos notáveis. Então vamos lá, fazer com calma. Essa parte aqui, como é que vai ficar? Essa parte aqui vai ficar o seguinte, o quadrado do 7 menos o quadrado do outro, do B, que é raiz de 13, né? B ao quadrado, né? Essa parte aqui, como é que vai ficar? Então, essa parte aqui vai ficar o seguinte, o quadrado do A, ou seja, do raiz de 13, então, raiz de 13, né? Ao quadrado, menos o quadrado do B, ou seja, o B, quem é que está assumindo o valor do B? É 1, né? 1 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui em azul aqui os parênteses. Então, esse produto notável que eu estou resolvendo, vezes, ó, sinalzinho de multiplicação, tá? Esse vezes aqui, esse outro produto notável aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Igual. 7 ao quadrado é 49, né? Menos. Não esquecendo, né? Estou cometendo aqui um pecado, tenho que colocar o que? O radical. Acabei de falar para vocês da agora e eu mesmo vou esquecer, né? Então, vou botar aqui o radical, tá? E aqui eu vou botar o radical também. Então, eu vou apagar essa seta aqui, porque senão não vai dar muito certo, não. Tá? Vocês já sabem, né? Qual é a ideia. Então, eu vou colocar aqui o radical, tá? Isso aqui tudo tá dentro do radical. Então, vamos lá. 49 menos aqui. O 2 que tá aqui vai cancelar com esse. Vai ficar só o 13. Fechou parênteses, vezes. Aqui, mesma história. Vai cancelar aqui, vai ficar só o 13. Menos 1 ao quadrado, que é 1. Dentro do radical. Vamos lá. Então é o seguinte. 49 menos 13 dá... 3 para 9 é 6. 1 para 4 é 3. 36, né? 36 vezes 3 menos 1 é 12. Dentro do radical. Como eu sei que raiz quadrada de 36 é 6, então eu posso fazer isso aqui assim, ó. Raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 12. Você pode fazer a fatoração de cada um, aplicar as propriedades de potência como eu fiz lá no começo, mas pode fazer assim também, tá? Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6 raiz de 12. Parece que a resposta deu diferente, né? Mas acontece que o 12 ainda dá para fatorar. Então, você pode fazer 2 ao quadrado, né? Vezes 3, ó. 4 vezes 3, 12, tá vendo? A fatoração do 12. Vamos lá. Esse 2 aqui sai e esse 3 fica. Então, vamos lá. Fica 6 vezes o 2 que sai, né? O 2 que sai, raiz de 3. 6 vezes 2, 12, raiz de 3. Tá aqui a área, tá? Então, essa aqui é a área do triângulo ABC. Então, eu disse que eu ia fazer duas soluções só, mas, na verdade, eu acabei fazendo 3, né? Mas é isso aí. O importante é que vocês aprendam, né? Mais e mais, sempre, né? Maneiras novas. Então, tá aí, ó. Achei o mesmo valor aqui, ó. 12 raiz de 3. Qualquer uma das 3 soluções, eu vou encontrar aqui a mesma área, ó. 12 raiz de 3, tá bom? Então, tá feito aí 3 soluções. A primeira, utilizando aquela estratégia de dividir o triângulo em 2 pela altura. A segunda, né, foi pela fórmula do seno, que eu precisei antes da lei dos cossenos. E a terceira, pela fórmula de Heron, tá bom? Então, tá aqui a área, certo? É só para deixar bem explicado essa questão do 36 vezes 12 aqui. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui no final, tá?
Então, você tinha assim, S do triângulo ABC, a área do triângulo ABC igual, aí havia chegado nessa partezinha aqui, né? 36 vezes 12. Como é que eu posso fazer isso aqui de outra maneira também, tá? Vamos fatorar aqui o 36. Então, vamos lá. Por 2 dá 18, por 2 dá 9, né? Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, essa fatoração aqui me diz o quê? Tem 2 fatores 2, 2 fatores 3. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? Isso aqui é a fatoração do 36. Quando você fatora o 12, de maneira parecida, você tem por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1, tá? Então, o que é que fica aqui? 2 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui a gente pode escrever assim, aproveitando as fatorações, tá? Uma maneira de fazer é essa. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é o 36, e o 12 é 2 ao quadrado vezes 3 elevado, né? Tá? Que é isso aqui. Então, vamos lá. Repete a base, somos expoentes nas bases iguais. Então, 2 elevado a 2 mais 2, 4, vezes 3 elevado a 2 mais 1 daqui, né? 3. Dentro da raiz quadrada. Porém, eu falei o seguinte, né? Aqui o 4 dá para dividir por 2 perfeitamente, só que o 3 não dá. Então, o que, que você faz? Você pode reescrever isso aqui assim, raiz. Poderia já ter deixado quebrado aqui, né? Que é isso que você vai fazer mesmo. 2 elevado a 4, 3 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1. Então, vamos lá. Escreve o 2 da base, ó, esse 2 aqui. 4 sobre 2, então 4 dividido por 2, que é 2. 3 elevado a 2 dividido por 2 é 1. E esse 3 aqui vai ficar. Esse 3 elevado a 1 fica no radical, porque você não pode cortar 1 com 2. Pronto. 2 ao quadrado quanto é? 4. 3 elevado a 1, 3. Raiz de 3. E aí, 4 vezes 3, ó, 12 raiz de 3. Tá bom? Então, essa aqui foi só para mostrar outra forma de trabalhar esses radicais aqui, tá? Utilizando fatorações. Tem vários caminhos aí para vocês fazerem, tá? Se vocês quiserem seguir. Certo? E eu vou passar para a próxima aqui rapidinho. Nessa D aí, você tem aí os três lados, né? Que é 5, 7 e 4 raiz de 2. Então, eu já vou seguir direto a fórmula de Heron, tá? Já vou seguir direto a fórmula de Heron. Então, vamos trabalhar bem aí os produtos notáveis. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui de ABC. O A, eu vou dizer que é o 5. O B, eu vou dizer que é o 7. E o C, eu vou dizer que é o 4 raiz de 2. Então, vamos calcular logo o P. Vai ser A mais B mais C sobre 2. Então, vai ser 5 mais 7 mais 4 raiz de 2 sobre 2. 5 mais 7 é 12, mais 4 raiz de 2 sobre 2. Então, aqui separa 12 sobre 2, né? Mais 4 raiz de 2 sobre 2. 12 dividido por 2 é 6. 4 dividido por 2 é 2. Repete o radical. 2 raiz de 2. Então, aqui você achou o P, que é o semiperímetro, tá? Para aplicar na fórmula de Heron. Para não ficar escrevendo coisa demais, eu vou calcular aqui do lado cada fator que eu preciso dentro da fórmula. Então, eu vou calcular P menos A. Aliás, eu vou substituir direto, né? Porque eu vou usar produtos notáveis mesmo. Isso que eu ia fazer não ia ter muita serventia, não. A área do triângulo ABC vai ser igual aqui. Vamos lá. P, eu vou escrever a fórmula. P menos A, P menos B, P menos C. Tudo isso aqui dentro do radical. Deixa eu ver se eu escrevo um radical mais bonitinho, né? Dentro do radical, tá? Olha aí, as coisas melhorando. Pronto. Vamos lá. Igual. Então, vamos lá. O P, 6 mais 2 raiz de 2. Isso aqui é o P. Você tem que usar os parênteses, tá? Você não pode botar a coisa solta assim e continuar. Tem que botar os parênteses aqui, ó. Tá? Vezes. P menos A. Então, 6 mais 2 raiz de 2 menos. Quem é o A? 5. Fechou aqui.
P menos B, 6 mais 2 raiz de 2, menos quem é o B? 7. P menos C para fechar. Então, 6 mais 2 raiz de 2, menos o C, que é 4 raiz de 2, né? Tudo isso aqui dentro do radical. Vou ter que apagar aqui o igual para fazer o radical aqui antes. Então, tudo isso aqui dentro do radical, tá? Pronto. Então, isso aqui é a área. Então, vamos lá. Aqui você repete, né? 6 mais 2 raiz de 2 vezes. O que dá para fazer nesse outro fator aqui, né? Perceba, ó, 6 menos 5 é 1, né? E aqui, ó, 6 menos 7 é menos 1. É muita coincidência, né? Esse 6 menos 5 dá 1, e esse 6 menos 7 dá menos 1. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 2, ó. Vou repetir o 2 raiz de 2, mais 1, né? Que é 6 menos 5. E aqui o que vai ficar? 2 raiz de 2, menos 1, né? 6 menos 7. Vezes, lá no final, o que fica? Ó, a gente vai reduzir isso aqui, né? Então, a gente repete o 6. Agora, quanto é? 2 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Quanto é 2x menos 4x? É menos 2x, né? Então, o que é 2 raiz de 2 menos 4 raiz de 2? Menos, né? 2 menos 4, ó. 2 raiz de 2, né? O raiz de 2, você só faz repetir ele. Você altera os números aqui, né? 2 menos 4, tá? Bom, mas aí, ó, de novo encaixa aqui a história do produto notável. Aqui no meio, ó, você tem uma coisa da forma A mais B vezes A menos B. Se você organizar isso direitinho, você tem aqui a soma e ali tem a diferença, né? A mais B, A menos B de novo. Então, vamos organizar, tá? Então, vamos lá. Vamos reescrever isso aqui para a gente usar os nossos produtos notáveis. Só tomando cuidado para não esquecer aqui o radical, né? A raiz quadrada, tá? Para não esquecer, eu vou fazer logo ela aqui, de uma maneira que dê para escrever tudo que eu quiser aqui dentro do espaço, logo que eu vou esquecer. Então, vamos organizar, vamos lá. Então, aqui vai ficar o 6 mais 2 raiz de 2. Vou trazer esse cara aqui para perto. 6 menos 2 raiz de 2. E aqui eu vou escrever no final esses outros dois aqui. 2 raiz de 2 mais 1. Multiplicado por 2 raiz de 2 menos 1. Pronto. Agora eu escrevi até grande demais, né? Vou ajeitar aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente vai enxergar os nossos produtos notáveis. Então, daqui para cá, eu tenho o seguinte, ó. Eu vou ter 6 ao quadrado menos o outro, né? O b ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, isso aqui dentro do parênteses, né? Isso aqui vai ficar dentro do parênteses. Aí vem aqui, ó, vezes, ó, esse vezes aqui, vem para cá. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó, esse produto notável aqui. No fundo, os dois são as aplicações do mesmo produto notável, produto da soma pela diferença. Então, como é que vai ficar esse ali? Vai ficar esse aqui ao quadrado, o a ao quadrado, então 2 raiz de 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Pronto. Dentro dos parênteses, né? Parênteses. Pronto. Isso aqui eu coloquei as setas bem longe, porque agora eu vou colocar aqui o radical, tá? Aqui dentro do radical, tá? Pronto, vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer agora é calcular, né? Essas potências aqui, as diferenças e tal. Talvez no final a gente faz a fatoração, né? Então, vamos lá. 6 ao quadrado, 36. Agora, perceba, 2 ao quadrado é 4, vezes esse 2 aqui, porque o radical some, né? 4, né? 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Vezes esse outro fator aqui. 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, né? Menos 1 ao quadrado, que é 1. Dentro do radical. Igual. 36 menos 8 dá exatamente 28, né? Vezes 8 menos 1, 7. Tá? Dentro do radical. O 7 é primo, a gente não consegue fatorar, né?
Mais o 28, quando a gente fatora, quando você vem aqui e fatora 28, você obtém o seguinte, ó. Por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Ou seja, o 28 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. Então, aqui você tem 2 ao quadrado vezes 7 elevado a 1, vezes esse outro 7 que já estava aqui, dentro do radical. Mas aí, o que acontece? Esse 2 ao quadrado eu repito, bases iguais, ó. Aqui o expoente é 1, ó. Repete a base, 7, e somos os expoentes, 1 mais 1, 2. Dentro do radical. Olha aí que bacana. Então, esse 2 aqui, do índice do radical, você vai acabar cancelando com cada um aqui. 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 2 é 1. Então, sai 2 elevado a 1, 7 elevado a 1, né? Ou seja, fica 2 vezes 7. Que é igual a quê? 2 vezes 7, 14. Portanto, essa é a área do triângulo ABC, tá? Então, todas essas contas aí conduziram a esse resultado aqui. A área do triângulo ABC dá 14, tá? Aí vocês podem até pensar, refletir ou perguntar assim, e aí, será que tinha outra maneira de fazer que não pela fórmula de Heron? Eu acho mais complicado, mas vocês podem tentar como exercício depois, tá? Vocês podem fazer o seguinte aqui. Vocês podem tentar baixar essa altura aqui, tá? Relativa ao lado BC. Ah, professor, mas não tem ângulos aqui. Não, só os de 90 graus. Você não tem esse ângulo aqui nem esse. Mas o que acontece? Chama essa altura aqui de H, você chamaria esse pedaço de X e Y. Então, uma estratégia é utilizar Pitágoras nesse ângulo aqui, você tem x ao quadrado mais h ao quadrado igual a 5 ao quadrado, e utilizar Pitágoras nesse aqui, y ao quadrado mais h ao quadrado igual a 4 raiz de 2 ao quadrado, né? Então, a ideia seria você, tipo, desenvolver um sistema de equações, onde você vai eliminar o h e vai ficar com as incógnitas x e y. Lembrando o seguinte, lembrando que além dessas duas equações, né, pelo Pitágoras, você sabe que x mais y vale quanto? Ó, 7. Você sabe quanto é x mais y. Então, uma variação que você pode fazer é nem utilizar esse y aqui. É fazer o seguinte. Se você sabe que daqui para cá é x e daqui para cá até o c é 7, então esse pedacinho aqui é 7 menos x. Então, na verdade, você pode trabalhar só com duas incógnitas, que são h e x. Então, você vai ter duas equações e duas incógnitas. É um sistema, tá? Dado pelo Pitágoras aqui nesse ângulo da esquerda e da direita. Então, eu deixo como sugestão vocês tentarem fazer esse item D utilizando essa estratégia. Vocês vão descobrir o x, o h, já vão descobrir a altura e uma base. É o que vocês fazem? Fórmula convencional. Base vezes a altura sobre 2. Na realidade, a base vocês sempre conheceram, que é 7, né? O objetivo mesmo, inicial, é encontrar a altura h. Porque se eu tiver a altura e tendo 7 aqui, o que eu faço? 7 vezes h sobre 2, aí vocês vão encontrar a área, que vai ser essa mesma aqui, que dá 14, tá? Então, eu deixo como sugestão vocês tentarem desenvolver a questão por essa estratégia aqui que eu estou falando, tá? Eu vou deixar arriscado aí mesmo, certo? O item E. Bom, o item E ele vai nos conduzir a uma fórmula. De propósito, eu não falei dela na aula passada. Era a única fórmula para área de triângulo que estava faltando eu falar, tá? Mas como ela sai em decorrência de outras, ela sai demonstrada pela fórmula de Heron, ela sai pela fórmula do seno, eu deixei ela como exercício. No final das contas, o que a gente vai mostrar nesse item aqui? A gente vai mostrar que se você tem um triângulo equilátero cuja medida do lado é L, né, esse Lzão aqui, né, a área desse triângulo, a gente vai mostrar que a área do triângulo ABC, a fórmula para calcular essa área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? É esse o resultado final que a gente vai obter para essa área aqui. A gente vai mostrar que a área de um triângulo equilátero de lado L é L2 raiz de 3 sobre 4, ou seja, L quadrado que multiplica raiz de 3 dividido por 4, tá? O que é um triângulo equilátero? Só para frisar a importância, é um triângulo cujos três lados possuem a mesma medida. Então, isso é chamado de triângulo equilátero, tá? O triângulo ABC é um tipo de triângulo chamado de triângulo equilátero. Quando ele tem dois lados iguais
e um diferente, tá? Ele é chamado de isósceles, tá? Isósceles. E quando ele tem três lados diferentes, como esse aqui, ó, 5, 7 e 4 raiz de 2, ele é chamado de escaleno, tá? Triângulo escaleno, tá? Essa é a classificação contra os lados. Bom, como é que a gente pode chegar nesse resultado? Simples, ó. Num triângulo equilátero, além de existir essa propriedade de os três lados têm a mesma medida, os três ângulos internos vão ser iguais. Como eu sei que a soma dos ângulos internos é 180, para saber quanto é que mede cada ângulozinho desse, basta pegar 180 graus e dividir por 3. Então, vai dar 60 graus. Então, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, e esse aqui é 60 graus também, tá? Já falei disso algumas vezes. E aí, para a gente demonstrar a fórmula, basta fazer o seguinte. Então, eu vou usar aqui a fórmula do seno. Basta tomar esses 60 graus aqui no vértice B, por exemplo. Tá? Então, a área do meu triângulo ABC, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser AB, o lado AB, a medida do lado AB, multiplicada pela medida do lado BC, esse lado ali de baixo, multiplicada pelo seno do ângulo formado por esses dois lados, que é os 60 graus, né? Dividido por 2. Ah, professor, se eu quisesse pegar outro ângulo, quisesse pegar esse aqui no A, o que eu faria? BA vezes AC, seno de 60 sobre 2. Mas eu quero pegar o do vértice C, o que eu faço? BC vezes CA, seno de 60 sobre 2. Vai dar no mesmo, tá? Os três lados têm a mesma medida, tá no mesmo. Qualquer um que você pegar, qualquer ângulo desses três que você pegar vai dar certo. Vamos lá. AB mede L. Então vamos lá. L. BC mede L. Seno de 60 sobre 2. L vezes L, isso aqui é L elevado a 1 vezes L elevado a 1. Repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar L elevado a 1 mais 1. Seno de 60, tudo isso aqui sobre 2, tá? Então vamos lá. Igual. Então aqui vai ficar L ao quadrado vezes o seno de 60 sobre 2. A gente não sabe quem é o L, a gente está fazendo uma generalização, né? A gente não sabe, então a gente não pode dividir o L ao quadrado por 2, eu não sei quem é L. Então o que resta fazer aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar aqui o traço grande de fração, que é referente a esse aqui, e aí o que me resta fazer é substituir o valor do 160, não tem mais muita coisa para fazer não. Então, ó, vai ficar L ao quadrado, vezes, quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui dividido por este 2 que está aqui embaixo, tá? Então, raiz de 3 sobre 2 é o valor do seno de 60 que eu substituí, tá? O 2 que está aqui embaixo é esse aqui, ó. Vou colocar agora, tá? Como é que você atua aqui? Simples. Isso aqui é uma multiplicação de frações normal, em que esse denominador aqui é 1. Então, L ao quadrado vezes raiz de 3 é L2, raiz de 3, sobre 1 vezes 2 é 2, tudo isso aqui sobre 2, né? Então, aqui eu tenho uma divisão de frações. Como é que a gente tem que atuar na divisão de frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda aqui é 2 sobre 1, tá? Se não tem nada embaixo do 2 é 1, tá? Porque 2 dividido por 1 continua 2. Então, repete a primeira, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1/2, né? Então, vamos lá. Multiplicação de frações normal. Você vai multiplicar aqui. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. L ao quadrado, raiz de 3 vezes 1, isso é L ao quadrado, raiz de 3. Sobre 2 vezes 2, olha, 4. Portanto, acabamos de demonstrar que a área de um triângulo ABC equilátero de lado L, medida L, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? É isso que a gente queria demonstrar. Tá? Uma aplicação. Se o L for 10, como é que fica aqui? 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 4 daria 25. 25 raiz de 3 seria a área. No caso do L igual a 10. Tá? Mas eu não coloquei valor exatamente porque eu queria deduzir a fórmula. Tá, pessoal? Então, isso é uma maneira pela fórmula do seno. Qual seria a outra maneira?
A outra maneira de você fazer seria com base nos três lados que medem L. Então, eu vou deixar ela feita também, tá? Então, a segunda maneira de você fazer essa conclusão seria pela fórmula de Heron. Ah, professor, mas não vai dar muito trabalho deduzir isso aqui pela fórmula de Heron, não? Não vai ser muita conta, não? Não, porque é o seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui um triângulo parecido com o nosso. Então, um triângulo equilátero de lado L, tá? Vou fazer um desenho auxiliar aqui. O que que acontece? Quando a gente for utilizar aqui a fórmula de Heron, não vai dar trabalho, por quê? Porque... mais para cá, né? Enfim. Porque é o seguinte, esse lado aqui mede L, esse lado mede L e esse aqui também mede L, né? Esses três lados aqui têm a mesma medida. Então, nesse caso particular, o A é igual ao B, que é igual ao C, e todos eles são iguais a esse L aí, tá? Então, como os três são iguais, o P menos A vai ser igual ao P menos B, que vai ser igual ao P menos C. Por quê? Porque eu estou pegando sempre perto menos os lados, só que os três lados são iguais, tem a mesma medida. Então, o valor de P menos A vai ser o mesmo valor do P menos B e o mesmo valor do P menos C. Então, para a gente saber quanto é esses três valores iguais aqui, a gente precisa do P, né? Vamos calcular o P. O que é o P? Ora, o P é A mais B mais C, tudo isso aqui sobre 2. Então, vai ser o quê? Vai ser L mais o B também é L, mais L, tudo isso aqui sobre 2. Um L mais um L mais um L, 3 L's. 3 L sobre 2. Então, note que facilmente eu encontro o P em função do L, ó. 3 L sobre 2. O que eu faço agora? Fórmula de Heron. Vamos aplicar. Então, a área do triângulo ABC vai ser igual P, P menos A, P menos B, P menos C. Esses três aqui, na verdade, tudo já está calculado, né? Dentro da raiz quadrada. Então, vai ficar igual aqui. O que é o P? Ora, o P é 3L sobre 2. Aqui vai ficar o quê? P menos A, que é igual a P menos B, que é igual a P menos C. Então, basta calcular um deles aqui do lado. Então, isso aqui, ó, implica o seguinte. Implica que P menos A vai ser isso aqui menos L, né? Que é o A, né? Fazendo MMC aqui rapidinho, 3 vezes 1 é 3L, menos 2 vezes L, 2L, sobre 2 vezes 1 é 2, né? Método da borboleta, para fazer MMC. Então, quanto é que vai dar isso aí? 3L menos 2L é L, L sobre 2, né? Então, onde tiver P menos A, P menos B e P menos C, eu vou trocar por isso aqui. São todos iguais a L sobre 2. Então, aqui vai ficar L sobre 2, P menos B, L sobre 2, P menos C, L sobre 2. Vamos lá, pessoal. Ó, falta pouco. Então, vamos lá. 3. Aqui, a gente pode escrever L vezes L ao quadrado, L vezes L ao quadrado. Então, L elevado a 4, não importa, tá? Mas eu vou utilizar L elevado a 4 por causa da dica que eu dei na aula de hoje para fazer isso aí, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes... enfim, 2 elevado a 4. Eu sei que é 16, mas eu vou escrever assim, tá? Raiz... ficou muito emendado aqui no 4. Raiz quadrada, né? Vamos lá, igual. O 3 não vai sair porque está elevado a 1. Então, você deixa ele lá. O 4 dá para dividir por 2. Não vai sair L elevado a quê? 4 dividido por 2, 2. Raiz de 3 sobre, aqui embaixo, 4 dividido por 2, 2. Então, vai sair 2 ao quadrado, né? Porque 4 dividido por 2 é 2. Pronto. L ao quadrado, raiz de 3. Agora, quanto é 2 ao quadrado? 4. Pronto. Está aí de novo a fórmula demonstrada. Dessa vez, utilizando a fórmula de Heron, tá? Então, tem vários caminhos que você pode seguir, tá? Esses dois aqui eu acho que são os principais e mais interessantes ou elegantes, tá bom? Você fazer assim a área.
Outra fórmula de obter, que eu deixo para vocês tentarem como exercício. Já sabe, né, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui a altura, ó. Você pode traçar aqui a altura aqui do vértice A, eu deixo como exercício vocês tentarem fazer assim, para chegar nessa fórmula. Vocês traçam essa altura aqui, vocês vão chamar essa altura aqui de H, vão determinar ela em função do L, porque você vai usar o seno de 60, ó, cateto oposto, hipotenusa, que é 90 graus. Ó. A hipotenusa do triângulo é o L. Então vai ficar seno de 60 igual a H sobre L, sabendo que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vocês continuam, faz a proporção e tal, encontrou H em função de L. Depois, o que vocês vão fazer? A fórmula convencional. Base vezes a altura sobre 2, tá? Então, eu deixo como exercício vocês fazerem assim, e aí vocês vão chegar nessa mesma relação aqui, nessa formulazinha aqui. Tá, pessoal? Próximo aqui, rapidinho. Essa 2 aí é bem interessante também, tá? Tem uma estratégiazinha dela, vai ser a última que eu vou fazer hoje, tá? Até porque o tempo tá escasso. Então, qual é a estratégia? Sabendo que BD, note, ó, ele não traçou BD ainda, mas deu o valor da medida. BD é igual a 12. Qual a área da figura? Então, você sabe que CD é 8, CB é 10, AB é 9 e AD é 7. Então, eu vou dividir aqui o meu quadrilátero, né, que é um polígono de 4 lados, eu vou dividir esse quadrilátero justamente pela diagonal que eu sei, que é BD. Professor, por que você não vai dividir ele assim, por exemplo, por AC? Porque eu não sei quanto é que mede AC. Eu não sei. Então, não é uma boa opção, não, fazer isso. A boa opção é dividir por BD, porque o enunciado do problema te dá a medida de BD, né? E aí, a medida de BD, pessoal, é 12. E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, para calcular essa área, eu posso calcular a área deste triângulo aqui, depois eu calculo esta área deste triângulo aqui, e depois eu somo as duas que eu tenho a área da figura. Eu tenho a área do meu quadrilátero ABCD, né? Como é que eu vou fazer para calcular a área de cada triângulo desse? Fórmula de Heron. Eu tenho os três lados desse aqui, ó, 8, 10 e 12, e eu tenho os três lados desse, ó, 7, 9 e 12, tá? Então, o esquema vai ser esse, tá? Então, primeiramente, eu vou calcular a área, primeiro passo, a área do triângulo BCD, né? BCD, tá? Vamos calcular essa área aqui. Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou ter o seguinte aqui. Esse aqui vai ser o A, esse camarada aqui vai ser o B e o 12 vai ser o C. Quem vai ser o semiperímetro, então? Então, vai ser 8, que é o A, mais 10, mais 12. Dividir tudo por 2. Vamos lá. 12 com 8 dá 20. 20 com 10 dá 30. 30 por 2 dá 15. Pronto, achei o P, né? Vamos para a fórmula de Heron. Então, a área do triângulo BCD, que é o triângulo superior, ó, esse aqui de cima, vai ser. Vamos lá. Vou colocar aqui logo o radical. Deixar logo ele escrito, porque pode ser que eu esqueça. Então, eu vou ter o seguinte aqui. P, 15. P menos A, 15 menos 8. P menos B, 15 menos 10. Que multiplica P menos C, 15 menos 12. Fechou, né? Então, isso aqui vai ser igual a quê? Vamos lá. Vou continuar aqui rapidinho. Então, vai ter 15 vezes. 15 menos 8 é 7. 15 menos 10 é 5. 15 menos 12 é 3. Então, perceba que aqui tem vários números primos já, né? 3 não dá para fatorar, nem 5, nem 7. Mas, quando você fatora o 15, você obtém exatamente 3 vezes 5. Então, vezes, aí eu vou repetir o restante, ó. 7, 5, 3. 7. Então, tem algumas bases repetidas, né? Raiz quadrada. Tem algumas bases repetidas aqui. Deixa eu apagar só esse sinal aqui, que ficou feio. Mais para cá. Então, esse 3 e esse a gente agrupa 3 ao quadrado. Esse 5 e esse a gente agrupa 5 ao quadrado. E esse 7 fica aqui sozinho, elevado a 1. Raiz quadrada. Legal. Então, agora o que você faz? Ó? Cancela aqui o 2,
Cada um que tem 2 aqui. O 3 sai, o 5 também sai, e o 7 fica. 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 7. Tá? Então, eu achei aqui a área do primeiro triângulo, do triângulo BCD. Segundo passo, passo 2. O que vai ser o passo 2? A gente vai determinar a área desse triângulo aqui de baixo. Para facilitar, eu vou apagar aqui. Ou não devia ter apagado aqui a diagonal, mas enfim, deixa para lá. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer um recorte aqui rapidinho. Vamos puxar a figura mais para perto, que fica melhor para nós, né? Pode ser na mesma página mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Vamos puxar esse negócio aqui. Então, a segunda parte vai ser o seguinte, ó. Então, agora, eu vou determinar a área desse triângulo inferior aqui, que vai ser o ABD, tá? Então, aqui, ó, para não confundir, eu posso chamar isso aqui, eu vou chamar de A sempre, tá bom? A, o B vai ser 9, né? E o C vai ser o 12 aqui. Então, esse aqui vai ser o C, tá? Então, não é o mesmo ABC que eu peguei nos primeiros itens. Aqui eu estou pegando o triângulo de baixo. Mas a forma de fazer é a mesma. Agora, a gente quer determinar a área do triângulo de baixo. ABD, tá? ABD. Tá? ABD. Qual vai ser essa área aqui? Vamos lá. Quem é o P? Então, 7 mais 9 mais 12, dividido por 2. 9 mais 12 dá 21. 21 mais 7 dá 28. Dividido por 2 dá 14. A área do triângulo ABD. Vamos lá. Então, eu vou substituir direto. Não vou nem escrever mais a fórmula não, tá? Vamos só escrever direto aqui. Raiz quadrada. Raiz quadrada. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui dentro da raiz quadrada. P, 14. P menos A. Então, 14 menos 7. P menos B. 14 menos 9. E multiplica P menos C. 14 menos 12. Vamos lá, fazer a continha. Então, 14. 14 menos 7 é 7, é primo. 14 menos 9 é 5, é primo. 14 menos 12 é 2, né? É primo também. Mas, quando a gente fatora este camarada aqui, a gente obtém 2 vezes 7. E aqui a gente vai repetir o restante que está no radical. 7, 5, 2. Dentro do radical. Então, vamos lá. Esse 2 a gente agrupa com esse, 2 ao quadrado. Esse 7 agrupa com esse, 7 ao quadrado. E o 5 fica aqui sozinho. Olha aí que legal. Saiu aqui, né? Do radical. Então, fica o 2 vezes 7 vezes raiz de 5. 2 vezes 7, 14 raiz de 5. Então, isso aqui é a área... Eu acho que está um pouco mais aqui, senão não vai dar para escrever. É a área do triângulo ABD. Pronto, acabou o problema. Professor, Diga aí. da onde saiu o D? Porque lá em cima tem EC. A, B, deixa eu ver aqui. Não, tá aqui, ó. Ó, eu tô pegando A, B, D, esse triângulo aqui de baixo, ó. Ó, no Ah, tá, passo, entendi. é porque no passo anterior eu determinei a área do de cima, BCD, que foi isso aqui, ó. A gente achou o BCD, que é 15 raiz de 7. Agora a gente achou o ABD, que é esse, e agora a gente vai somar, ok? Tá? Por isso que Tá eu bom. puxei, por isso que eu puxei a figura aqui para baixo, para ficar melhor para a gente não esquecer. Portanto, então, finalmente, tá? Finalmente, a área do quadrilátero ABCD, ela é igual a quê, pessoal? É a área do triângulo inicial BCD, que é o de cima, que a gente calculou anteriormente, no passo 1, mais a área do triângulo ABD, que é o de baixo aqui. ABD. ABD. Vamos lá. Então, rapidinho, só fazendo a continha final. Quanto é que deu a primeira área? 15 raiz de 7. Então, dá igual a quê? 15 raiz de 7 mais essa área aqui, 14 raiz de 5, tá? 14 raiz de 5.
tá, pessoal? Professor, tem mais alguma coisa que dá para fazer aqui? Não, a não ser que você buscasse aproximações e desse uma resposta decimal, né, com vírgula, né, para essa área. Mas não dá para somar o 15 com 14, não pode somar o 7 com 5, são radicais distintos. Agora, que se aqui fosse 15 raiz de 5 mais 14 raiz de 5, aí você somava os números de fora, daria 29, né, e repetiria o radical. Ou então, se fosse 15 raiz de 7 mais 14 raiz de 7, aí você somava os números de fora e repetiria o radical. Mas nessa forma que está aqui, não tem muito o que fazer não, tá? A não ser fazer aproximações, tá bom? Então, por radicais, é até aí que dá para chegar.